sem sombra de dúvidas, uma noite muito especial por poder compartilhar com vocês essa live tão esperada com a presença de Wagner Tille e de professora Lúcia Helena Galvão. Nos unimos aqui essa noite para compartilhar com vocês ensinamentos e muito conteúdo de como a filosofia pode nos auxiliar a superar esse momento social e passarmos por isso de uma forma muito mais positiva. Muito feliz aqui de poder compartilhar desse espaço com pessoas que eu tanto admiro e já tenho aqui o convite sendo enviado para que todos possam participar conosco. É uma alegria muito grande poder vivenciar aqui esse momento. Quem me conhece, muito boa noite, Wagner, professora Lúcia Helena. Muito boa noite. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. E gostaria de agradecer e colocar cada um aqui no seu papel. Professora que tem centenas de aulas gravadas, professora de Nova Acrópole há tantos anos, tantas aulas e alunos, poder compartilhar. Professora, quero muito que a senhora saiba que é uma das pessoas que mais admiro e que agrega tanto na nossa rotina. Wagner, suas honras também, meu parceiro de trabalho, terapeuta amigo. Obrigada por hoje. Gratidão. Hoje essa palavra ela se eleva no meu coração a uma dimensão muito ampla, né? Quando eu agradeço, e eu venho dizendo que agraciados somos nós quando recebemos a bênção. Então, quando pessoas como a professora Lúcia Helena Galvão, uma pessoa que quantas horas já dedicadas aos estudos, às leituras, isso é uma graça a gente poder ter essa oportunidade de ouvir, fruto do esforço, essa dubladora e transcritora dos grandes mestres da filosofia, né, que vem através da Nova Acrópole não apenas transmitir o ensino da filosofia, mas, acima de tudo, nos orientar para sermos pessoas num constante processo de desenvolvimento humano. Professora, eu tenho aqui eu sou um devoto, né, porque quando a gente é discípulo, nós temos que, em primeiro lugar, ter a devoção, que é transmitir o voto de confiança à sabedoria. E eu me coloco aqui como discípulo, prestando a minha reverência com todo respeito e admiração. E estamos aqui, né, pedindo à senhora com essa generosidade para nos orientar e orientar quem nos assiste, através desse conhecimento e dessa sabedoria, encontrar um pouco de acalento no nosso coração em momentos tão difíceis que nós estamos passando. Grato à presença da senhora e à generosidade. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui. Importante deixar claro que eu sou só uma professora de filosofia de uma instituição, né? Então eu sou apenas um canal para coisas que são muito maiores do que eu. E, na verdade, somos muitos professores voluntários em Nova Acrópole pelo mundo afora. E, às vezes, quando uma pessoa vem a público, começa a falar, dá a impressão de que ela é a única. Na verdade, somos um verdadeiro exército. Hoje nós estamos em mais de 60 países. No Brasil, mais de 80 sedes. Nova Acrópole é um trabalho voluntário que ensina a filosofia como arte de viver. E é muito interessante. Então, são muitos professores, inclusive vários mais antigos que eu, mais experientes que eu, que fazem um trabalho muito bonito. Então, é em nome da Nova Acrópole que eu estou aqui, agradeço muito a vocês pelo convite, espero que a gente tenha alguns minutos muito agradáveis, agradeço ao público que está aí mandando essa tonelada de coraçõezinhos, eu coloco o meu junto aí, que também está presente. Muito obrigada pelo convite. Excelente, muito obrigada mesmo. E nós realmente separamos algumas perguntas
para iluminar as ideias e para traduzir os sentimentos e as emoções. Wagner, gostaria de começar a nossa noite abrindo as nossas perguntas à professora? Professora, eu percebo, né? Eu também sou um aluno hoje da Nova Acrópole, né? Estou É fazendo mesmo? meu Que curso, bom. então estou aqui, além das lives, dos livros, também estou cursando, né? E uma das coisas que eu percebo ao longo de toda a trajetória da humanidade é o quanto os momentos difíceis e momentos angustiantes criou matéria-prima para o grande desenvolvimento da sabedoria, da dimensão da filosofia. A minha pergunta para a senhora é: a angústia, como que ela pode ser uma matéria-prima, um produto para se tornar filosofia e, consequentemente, sabedoria? Olha, o budismo, no seu livro sagrado por excelência, que é o Dhammapada, fala claramente sobre a ideia da dor como veículo de consciência. A dor é um convite a tomar consciência. Mas é muito importante que a gente saiba que existe uma lei humana chamada livre-arbítrio, que esse convite pode ser recusado. Ou seja, é uma coisa muito curiosa que talvez vocês já tenham percebido. Há pessoas que dão depoimento de situações de quase morte, onde transformaram completamente a sua vida. E há outras pessoas que passaram por situações equivalentes e que a única síntese que elas fizeram é: eu tenho que curtir muito mais a vida porque ela acaba a qualquer momento. Ou seja, o ser humano ele é dotado de uma coisa que é extremamente necessária, sem isso não há evolução humana, porque a evolução necessita de mérito e, portanto, de escolha livre. Ele é dotado de livre-arbítrio. Portanto, a dor ela é um convite, é uma tomada de consciência, mas ela não obriga. Ela inclina, mas não determina. Não há como fazer isso. Existe uma passagem que praticamente todas as minhas palestras eu tenho falado sobre ela, então todo mundo já sabe de cor, vou resumir bastante, que é um momento em que Sócrates falava sobre a sua mãe, Fenaretes, que era uma parteira, segundo ele, uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, numa situação de pressão, uma situação angustiante, quem está grávido de um segundo nascimento, da consciência em outro plano, grávido de uma identidade mais legítima, grávido de um sentido de vida mais humanista, esse pode vir à luz num momento como esse. Essa pressão pode ser interessante. Agora, quem não está nesse ponto vai procurar culpados do lado de fora, vai se vitimizar, vai agredir a todo mundo, vai formar tribos e distribuir discursos de ódio 360 graus. Enfim, vai fazer o que está fazendo mesmo. E nós vemos a nossa volta. Né? Nós vemos um momento em que é incrível como um vírus une mais a humanidade do que as ideias, do que a busca da sabedoria. Estamos todos no mesmo barco, mas todo mundo procurando quem furou o barco para remendar. E não percebe que se afundar, morre todo mundo. Então, não há uma obrigatoriedade da angústia gerar algum tipo de busca de sabedoria. Ela é um poderoso convite, mas um convite que pode ser recusado. O que eu tenho visto é, sim, algumas pessoas, grupos, pessoas que têm me chamado. Ontem mesmo conversava com uma garota muito jovem que me deixou encantada com a busca dela, com a necessidade de compreensão da vida, mas, ao mesmo tempo, o jornal é um festival de alienações. A mídia nos traz um festival de alienações. Nas redes sociais, as pessoas se agridem para tudo quanto é lado. Ou seja, há um momento onde só sairemos dessa juntos e nunca estivemos tão divididos. A morte, a premência da morte vai nos unir. Só quando bate na nossa própria porta, ela gera um estado de consciência. Enquanto está batendo na casa do vizinho, continuamos absolutamente alienados. Então, infelizmente, não é tão simples assim. A humanidade vem passando por situações, se a gente voltar um pouco lá atrás, desde os Sapiens, ou seja, em torno de 300 a 200 mil anos atrás, já passamos por situações críticas. Dizem os estudiosos hoje que a comunidade Sapiens chegou a compor 10 mil pessoas apenas em um determinado momento. Através do DNA mitocondrial, né, eles chegaram a uma comunidade de Sapiens que tinha 10 mil pessoas. Passaram por temperaturas baixíssimas, passaram por escassez de alimentos e
foram sobrevivendo. Tá? Mas sabedoria, através só da pressão das circunstâncias, não é assim. Senão já seríamos todos sábios. Tem que haver uma disposição para você fazer dessas circunstâncias um trampolim de elevação da sua consciência. E isso nem sempre é o momento daquela pessoa. Por muito que a gente tenha a obrigação, todos aqueles que estão um pouquinho mais despertos, de estar simulando a natureza, constantemente convidando, mas não se pode obrigar. Não se obriga um ser humano a crescer. Eu sinto, professora, o quanto essa pandemia, ela vem para, em vários momentos, nós termos mais contato conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E é brilhante quando nós temos contato com o conteúdo de tantos professores de Nova Acrópole, que é um momento que estamos conectados com esse ensinamento, que não estamos conectados com os jornais, com a mídia e com tudo que vem fomentar mais dessa angústia, ansiedade. E eu percebo quantos meus pacientes, atendendo como terapeuta também, como Wagner, relatam muito mais medo, ansiedade, essas angústias. E nesse ponto de vista, como que o estudo mesmo, a filosofia, o conteúdo que todos os professores e a senhora também compartilham, poderiam sustentar o ânimo desses que nesse momento estão com dificuldade de lidarem consigo mesmo? É um momento de constatação de um monte de vícios e de combate a deles. Se você estuda um pouco, sobretudo, da filosofia oriental, você vai perceber que normalmente as crises são associadas a momentos de esgotamento de um patamar. Então, a gente poderia parar para se perguntar, até mesmo em crises de ordem pessoal, qual foi o patamar de consciência que eu esgotei? Qual é a minha necessidade de crescer? Dizem que se o homem ele tivesse um espírito investigativo, uma sede de autoaperfeiçoamento, não existiriam crises. A evolução seria como uma grande inclinação, uma grande linha inclinada, onde estamos todos os dias aprendendo pequenas coisas e todos os dias crescendo. Mas quando tendemos a ficar estagnados, vem o método escada, né? A vida coloca um vetor vertical diante de nós. E batemos ali, batemos e nos machucamos e nos mutilamos e brigamos entre nós, até que alguém tenha a ideia de perceber que a saída está para cima e para dentro. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, para cima e para dentro. Então, são esgotamentos que exigem de nós colocar a consciência em outro patamar. E como isso não é possível para todos os seres humanos, alguns que sobem já são um referencial que podem fazer com que a humanidade tenha mais chances. Então, primeira coisa é isso. E isso segue muito uma escola de filosofia que eu tenho trabalhado muito durante essa crise, que é o estoicismo. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Né? Nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia e à humanidade que não seja próprio da humanidade. Então, imaginar que de alguma maneira, por muito que a crise seja uma grande tragédia, se eu a vivo da maneira correta, ela não só me tira coisas, ela também me traz coisas. É como se você imaginasse, essa é a minha mania de simplificar tudo, né? É como se você entrasse numa loja e fosse comprar uma mercadoria. E você pechincha, porque brasileiro é pechinchador, fala a verdade. Você pechincha, pechincha, pechincha. Não consegue que o cidadão baixe o preço, sai de lá zangado, paga o preço e deixa a mercadoria em cima do balcão. É mais ou menos o que a gente faz no meio das crises. Sofre, 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 discute, coloca a culpa em todo mundo, mas o aprendizado que você pagou por ele, você não leva. Ou seja, não aprende nada com a crise. Se nós crescêssemos no meio dessa situação, poderíamos, talvez, paliar crises futuras ou até evitá-las. Então, uma das coisas fundamentais é que a gente tenha, porque a consciência se produz por contraste, né? Entre um estado de mecanicidade em que vivíamos e uma ruptura brusca, existem dois estados que dão possibilidade de consciência. Entre uma nota musical e o silêncio, você toma consciência da nota musical. Entre duas cores, você toma consciência de ambas. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, você não a perceberia. Ou se soasse sempre uma única nota, você não a ouviria. Pitágoras fala dela, inclusive, né? A música das esferas, uma nota só, que a gente não percebe porque ela não se interrompe. Então, as crises provocam contrastes que são uma chamada para a consciência. Se nós tomamos consciência de que o nosso estado de pseudonormalidade
era absolutamente contraditório com o bem-estar da humanidade, com o nosso próprio crescimento, que nós vivíamos em bolhas de egoísmo. E agora é uma oportunidade de repensar a vida. Se nós caminhamos ao longo da crise e fazemos um pacto, aliás, isso eu já tomei, quase que integrei como uma resposta pronta. Seja o que for que venha de problema, de esfera pessoal ou coletiva, eu só vou sair do outro lado se for para sair maior. Do mesmo tamanho, eu prefiro ficar no caminho. Eu quero sair maior do outro lado, para justificar o que vai me custar. Então, se temos essa postura construtiva de crescer, e ao mesmo tempo algo que eu tenho falado demais, uma postura de adquirir confiança na natureza. Perceba bem, confiança não é fé cega, não é crendice. Não tenho nada contra crenças, mas filosofia não trabalha com sistema de crenças, trabalha com sistema de reflexão. Se você aprende a olhar a sua janela todos os dias e percebe como a natureza é inteligente nos seus ciclos, até os insetos que batem na sua vidraça obedecem a um ciclo de vida que você pode observar, as estações, não existe caos em lugar nenhum, tudo tem um sentido, tudo é cosmos. Bom, a natureza humana faz parte da natureza como um todo. Não seríamos nós a única ilha de cosmos dentro do universo? Ou seja, a vida é dotada de sentido. Deixa eu começar a observar e refletir. Porque essa observação traz muita paz quando você percebe que você não está no meio do universo caótico. Platão, ele já dizia, num dos seus livros, em 2 livros, na verdade, na República e nas Leis, que as suas leis, na sua cidade ideal, teriam um longo preâmbulo explicativo. Porque quando o homem tem uma sensação de injustiça, ele não cresce, ele não reflete, ele não aprende com as situações. Se a gente para de brigar com a natureza e percebe que ela tem um propósito para tudo, que ela tem um sentido, a gente começa a crescer com ela, começa a confiar e começa, ao perceber que pode ser que a nossa vida também seja dotada de um sentido, também seja cíclica, a gente começa a perceber onde esse ciclo quer nos levar. E só essa premissa já nos dá muito mais paz. Nossa, que delícia ouvir. Estão aparecendo por aqui nos comentários. A vida não é dos espertos, é dos despertos. Eu li rapidamente, achei lindíssimo. Professora, parafraseando o Will Durant, quando ele diz assim: toda ciência começa como filosofia e termina como arte. Para nos auxiliar, nos orientar, talvez pela história da senhora, pela forma como a senhora aprendeu juntamente com a Nova Acrópole e tantos outros professores e mestres e mestras, da mesma forma quando a gente vai estudando a matemática, estudando algumas ciências, muitas vezes existe um método que facilita o nosso grau de compreensão. Para que nós possamos aproveitar melhor esse momento e desenvolver, através da filosofia, a nossa sabedoria, tem a senhora nos aconselha alguma fórmula, não uma fórmula como uma receita de bolo, mas uma maneira de construir o pensamento para que, de fato, isso se torne genuinamente uma filosofia? Bom, 2 coisas eu tenho recomendado que são uma fórmula filosófica assim, muito antiga. É tão incrível isso, porque é muito difícil que haja alguma situação sumamente original que alguém no passado já não tenha vivido de forma muito inteligente, com certo grau de sabedoria, e não tenha deixado alguma herança. Mas nós somos curiosos, não é? Porque se queremos construir aviões, vamos para o ITA. Não vamos começar a fazer 14 bis no fundo da nossa garagem. Mas em relação à vida, todos nos achamos doutores. Ou seja, ninguém quer aprender com Platão, ninguém quer aprender com Aristóteles. Ou seja, isso deixa comigo. Isso qualquer adolescente de 13, 14 anos, em relação à vida, deixa comigo. Eu acho isso muito engraçado. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ele dizia uma frase que eu gosto muito e uso sempre. É mais fácil você começar do zero e construir uma máquina que te leva à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo, porque é muito mais difícil. E, no entanto, a gente não toma esse conhecimento, não tomá-lo como um objeto de fé, mas refletir a partir dele,
recuperar isso que já foi construído no passado. A gente já viveu crises demais. Tivemos uma Idade Média que foram 1000 anos complexos. As pessoas tiveram que passar por aí. O próprio estoicismo nasce numa época de crise, tanto na Grécia como depois em Roma, para onde ele vai. Ou seja, já vivemos muitas crises. E a recuperação filosófica em relação às crises, em geral, tem uma dualidade muito importante. Em primeiro lugar, pensar menos em si próprio, pensar mais no outro, pensar mais no todo. E, nesse sentido, uma filósofa do século passado, que eu admiro bastante, que é Helena Blavatsky, que ela tem uma frase que é maravilhosa. Não deixe que seque a lágrima que corre do teu rosto antes de secares a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Ou seja, quanto mais você pensa no outro, mais você minimiza a sua dor. Quanto mais você se entrega ao outro, mais o teu problema fica diminuído, fica em perspectiva, fica pequenininho. É como você imaginar um pássaro que levantou o voo do seu ninho. Quando ele começa a voar e ele olha para baixo, deve dar uma vontade de voltar para o ninho, né? Porque aquele ninho está pertinho, tão aconchegante. Mas à medida que ele vai subindo verticalmente, se elevando, o ninho vai ficando um pontinho. Ele vai vendo um mundo enorme, uma perspectiva muito maior. Não tem mais sentido ele ter apego àquele pontinho. Tendo uma natureza magnífica dentro do painel de visão dele. Assim é, toda vez que o homem eleva a sua consciência, ele vê tantas coisas que o seu problema fica pequenininho. E ele começa a ter muito mais capacidade de lidar com os seus problemas, de responder adequadamente aos seus problemas. Então, quanto mais eu penso na dor da humanidade, mais eu suporto, melhor é a minha. Existe um caso que eu acho maravilhoso, que vocês devem conhecer, que ficou bastante badalado na mídia, que foi o caso daquela senhora norte-americana, Agnes, que a sua filha e o seu neto foram assassinados. E quando o bandido foi preso, ela começa a se corresponder com ele, e ele começa a ficar perplexo, dizendo para ela, olha, eu não sabia que eu provocava tanta dor. Toda a minha infância fui espancado e meu padrasto, minha mãe diziam que batiam em mim porque me amavam. Então eu achava que amor tinha que provocar dor. Eu não conhecia essas coisas que você está falando. E ela foi se comovendo com a situação do cidadão. Matou a filha e o neto, criança. E ela acabou entrando na justiça pedindo uma licença porque ela queria dar um abraço nesse homem. Queria perdoá-lo. E é incrível, porque a Agnes, eu nem sei se ela ainda é viva, eu sei que ela não sabe a repercussão que um ato como esse pode ter junto à humanidade. Não é simplesmente algo que reverteu a vida dela, porque ela dedicou depois a vida, a trabalho junto a vítimas de coisas desse tipo. Isso não só viabilizou a vida dela e minimizou a sua dor, mas abre um referencial. Um ser humano que faz uma coisa dessas, abre um referencial de possibilidades fora do comum para a humanidade como um todo. Então, situações dolorosas, quanto mais você expande a tua consciência, pensa grande, pensa na dor do outro, no problema do outro, desenvolve uma certa capacidade de empatia, mais minimiza o seu. E você tem que considerar que, do ponto de vista matemático, inclusive, a generosidade agora é uma questão de sobrevivência. Porque nós vamos sair de uma crise de saúde pública para uma crise econômica, uma crise social grave. E se nós continuarmos querendo voltar para a nossa bolha de pseudonormalidade, vamos ter problemas graves, podemos ter uma crise social, sei lá, que não dá nem para imaginar o que pode vir por aí, não vai dar. Só sairemos dessa se pensarmos mais no todo. Não vamos sair para a nossa bolinha de egoísmo, não existe mais a nossa bolinha de egoísmo. Vamos ter que sair dessa pensando naquele que perdeu o emprego, naquele que está dentro da sua casa, com 5 filhos para criar, com nada na geladeira. Difícil fazer pandemia, se fazer quarentena assim na pandemia, não é isso? Vamos ter que pensar em muita gente. Uma coisa que me surpreende muito, bom, enfim, como resposta à pergunta que vocês fizeram, as 2 coisas que eu recomendo filosoficamente é, em primeiro lugar, um ato de generosidade por dia, pequeno que seja. Não colocar a cabeça no travesseiro sem praticar um ato de generosidade, por pequeno que seja. E, em segundo lugar, você cada vez mais procurar crescer no meio da crise. Pensar mais no todo do que no seu problema particular. E adquirir confiança na natureza.
porque isso também dá um autocontrole, uma tranquilidade muito grande. Mas voltando ao que eu ia falar, uma coisa que me surpreende muito, porque não era nem para surpreender, mas eu confesso a vocês que realmente foi pior do que eu imaginava. O egoísmo que grande parte da humanidade demonstrou durante essa crise foi uma coisa espantosa. E não vamos dizer que é só daqueles líderes corruptos que roubaram dinheiro de respirador. Isso foi chocante, sem sombra de dúvida. Mas em todas as classes sociais teve gente tirando proveito disso ou comportando-se de maneira extremamente egoísta. Pessoas de classe média, à minha volta, que despediram seus domésticos porque não queriam que eles ficassem na casa deles porque podiam contaminá-los, sem imaginar que essa pessoa ia ficar sem salário dentro de casa, no meio da crise, dezenas. Nós, em Nova Acrópole, fazemos distribuição de cesta básica. Você chega na porta das pessoas e entrega uma cesta básica. Olha, moça, muito obrigada. Mas eu não vou ter o que fazer com esse alimento, porque o moço ali da esquina que vende o gás triplicou o preço do gás. Portanto, não tem como cozinhar esse alimento. E é o moço da esquina, que mora no mesmo bairro, na mesma situação. Ou seja, Albert Einstein, ele tem uma frase que as crises fazem aflorar o melhor do homem, mas fazem aflorar o pior também. Fazem aflorar o que ele tem, não é isso? E nós percebemos isso, coisa que antes eu falava para os meus alunos, eles resistiam. Eu dizia, olha, cuidado que a gente ainda tem muita barbárie no mundo. Não, nós evoluímos muito. Barbárie é coisa do passado. Agora as pessoas estão vendo que a gente evoluiu tecnologicamente, a gente evoluiu do ponto de vista da medicina, sem sombra de dúvida, as áreas de saúde, mas o aspecto de formação humana não evoluímos tanto assim. Tem gente fazendo coisas que mataria de inveja um Gengis Khan e o Átila, rei dos hunos. Porque é um nível de barbárie que mostra que nós temos uma sociedade muito desnivelada. Cresceram as coisas que o homem produz, mas o homem em si está bem congelado. Tá? Então, essa constatação também é muito útil. Temos que correr atrás do prejuízo, temos que sustentar essa civilização, que é como o frontão de um templo grego. Uma coluna sobe, outra fica lá embaixo, você vai desmoronar. O frontão é a civilização. Professora, para as pessoas que estão se sentindo tocadas com essa nossa conversa, que eu percebo até por mim, quantas vezes o bom não faz o bem, porque está no ciclo vicioso de viver em um ambiente que está confortável e acaba não tendo mais uma boa atitude. Confesso para vocês que a aula, especificamente as máximas de Ptah Hotep, muito bem comentada pela senhora, tocaram muito a minha vida e em algum momento daquela aula eu percebi que era possível nós, no nosso pequeno núcleo, fazermos mais, fazermos melhor. Os projetos sociais muito bem divulgados também por Nova Acrópole são belíssimos e acabamos nos movimentando aqui na nossa microcomunidade, em doações e tudo mais. Professora, para uma pessoa que ela busca o seu propósito de vida, uma transformação de si, porque ela estava em um estado de consciência e agora essas aulas, esse contato vem abrindo, quais seriam os primeiros passos, além dos já citados, na prática que essa pessoa ela poderia inserir em sua vida para uma vida maior, mais digna, seguindo os passos da filosofia? Olha, eu considero que é uma coisa quase que premente, que não tem, é um truísmo, não tem nem o que discutir. Nesse momento temos que criar ou fortalecer a nossa identidade humana. Porque o nível de manipulação da opinião pública que nós vivemos é uma coisa desesperadora. E as pessoas querem fazer o bem, mas se elas não tiverem uma identidade, uma lucidez que lhes permita discernir o que é o bem, podem estar sujeitos a trabalhar para as maiores furadas do universo. As pessoas estão acostumadas a terem um script pronto, não precisarem pensar, não precisarem escolher. Nesse momento não dá mais. Ficou claro. Aliás, eu sinto o desespero das pessoas, porque antes elas estavam acostumadas a seguir aquilo que alguém dizia. Agora, quando elas procuram seguir o que alguém dizia, tem 10 pessoas dizendo coisas absolutamente diferentes sobre tudo.
Chega ao ponto das pessoas me escreverem e dizerem, professora, me diz direitinho o que eu tenho que fazer, porque aí eu sigo o que a senhora mandou. Eu falei, meu Deus, você está me pedindo para eu te manipular. Você não percebe que eu não posso fazer uma coisa dessa? Então, coisas básicas para formar a nossa identidade. Em primeiro lugar, você tem que descobrir, tem que perceber que propósito de vida, sentido de vida, como diz a filosofia, ideal humano, é tudo a mesma coisa, não é uma coisa que você escolhe. Foi escolhido pela natureza quando ela te construiu como ser humano. É o ápice da pirâmide humana. Você pode subir por 1000 faces, mas o ápice é valores, virtudes e sabedoria. A natureza construiu o ser humano para isso. A natureza construiu as plantas para fazerem fotossíntese e serem o ápice, a base da cadeia alimentar. Os animais para exercerem o instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. Os homens, o aporte deles ao mundo é valores, virtudes e sabedoria. E, inclusive, a gente tem, às vezes, ações muito bem intencionadas, vamos preservar a natureza, a floresta, os animais. A gente não percebe que o fator de maior risco é a escassez de seres humanos, na plenitude da condição humana. E se você preserva o ser humano, tudo mais será preservado por acréscimo. Quando a gente percebe que o sentido de vida humano, você não precisa escolher, está escolhido. São valores, virtudes e sabedoria. Você pode subir pela face que você quiser. A face não é o mais importante. O mais importante é que, através dela, você se aproxime cada vez mais desse ideal humano. Tá? Então, o que você quer ser como ser humano quando você estiver lá na porta daquela indesejada dos homens, né? Como dizia Manuel Bandeira, quando você estiver às portas da morte, que tipo de ser humano você quer ser? Quando você olhar para trás, quer ver o quê? Ah, mas eu vou ter que fazer isso, isso é tão mórbido. Deixa eu te falar, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto para fazer uma planta. E todo dia o mestre de obras, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para a obra pronta, que é a planta. Se você não sabe o que você quer construir na sua vida, você não tem identidade. Perceba que se eu tenho um sentido de vida que está sempre no campo do ser, no meu caso, por exemplo, eu quero chegar ao final da minha vida mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Tá? Então, pronto. Isso é a Lúcia. Como diz a filosofia oriental, teu nome interno está no horizonte. Tá? Então, esse sentido de vida me dá identidade. Eu sei que quando eu estou caminhando na direção da justiça, da fraternidade, eu sou a Lúcia. Quando eu vou na direção de outra coisa, eu estava fora de mim. Posso, inclusive, bolar uma estratégia para não ser mais arrastado por essas coisas que me roubam a mim mesmo. Sentido de vida te permite ter discernimento. Imagina que eu combine com vocês da gente construir uma mesa redonda, igual a do reator. A gente vai para o mercado, tem milhares de ofertas. Como é que eu vou escolher o que serve e o que não serve? Eu tenho uma missão, eu quero construir uma mesa. Então, eu sei que madeira serve, serra tico-tico serve, prego parafuso serve, pé de pato, guarda-chuva, mesa, não. Então, eu sei fazer escolhas, porque eu tenho uma missão. Eu quero construir a mim mesmo. Se eu não quero construir nada, como é que eu escolho? Como é que você escolhe o que você está pensando nesse momento? A vida é oferta o tempo todo. Se você não quer construir a si próprio, não tem uma missão, não tem discernimento. E, ao mesmo tempo, não tem valores. Isso é muito óbvio. Eu dou 1 milhão de vezes esse exemplo, né? Eu pergunto para vocês, eu estou caminhando na direção certa ou na direção errada? Vocês vão me perguntar onde você quer chegar, Lúcia. Ah, eu quero chegar na porta. Então, para lá está certo, para lá está errado. Para lá é verdadeiro, é honesto. Para lá é falso, é desonesto. Seja verdadeiro, falso, honesto, desonesto, corrupto, íntegro. Tudo isso só nasce a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Senão, honestidade é o quê? É o que todo mundo está fazendo? Justiça é o quê? É o que todo mundo está fazendo? Olha que moda nunca foi boa conselheira. Então você percebe que quando uma pessoa tem identidade, aquilo que a vida vai oferecendo, ela vai podendo utilizar como combustível, matéria-prima, para que ela chegue mais perto do seu ideal. Segundo a mitologia grega, ela começou a viver no mundo real, no tempo real. Vocês que costumam assistir minha palestra devem conhecer esse exemplo, né? Que eu falo que na mitologia grega é Caos, Uranus, Cronos, Zeus. E aí pergunto para os meus alunos, em qual desses deuses, em qual império de Deus estamos vivendo? Qual desses? Eles sempre me dizem, Cronos, estamos no tempo. Não, não estamos no tempo. Tempo de Cronos é tempo que conduz a Zeus. Zeus vive no Olimpo. O Olimpo vem de limbus volnos, aquilo que emergiu do limbo.
É a nossa consciência no seu ponto mais elevado. Para você chegar a Zeus, você tem que atravessar Cronos. Cronos é tempo real. Se hoje eu tenho X, Y, Z defeitos, e daqui a 10 anos eu tenho X, Y, Z defeitos no mesmo grau, só passou tempo de relógio para mim. Não houve tempo real. Eu nem pisei em Cronos, eu estou lá no caos primordial. Tá? Então, a pessoa precisa ter uma identidade até para entrar no tempo real. E perceber quando ela está se deslocando. O tempo real se mede por deslocamentos em direção ao sentido de vida humano. O ideal humano, que é um só. Né? Você pode até colocar um valor ou outro, é interessante, como referencial. Mas, no fundo, é a mesma coisa para todo mundo. A plenitude de valores, virtude e sabedoria que um ser humano possa ter. Tá? Então, começa pela identidade, porque senão você pode ter a melhor intenção do mundo, como dizia Sócrates. Um homem muito bem intencionado pode ser manipulado. Um filósofo, não. Sabe por quê? Ele sabe onde ele quer chegar. Portanto, se você oferece alguma coisa que leva ele para lá, estou fora. Pessoas muito bem intencionadas, porque você não vai me dizer que uma pessoa que vai entrar num avião e enfiar esse avião contra as torres gêmeas estava querendo alguma coisa para si. Ia morrer. Ela foi convencida por alguém que valia a pena dar a vida dela para aquilo, que aquilo era bom, fazia alguma diferença. Olha, imagina, uma pessoa que quer fazer o bem é convencida a praticar uma atrocidade como essa e matar um monte de pessoas inocentes. Por quê? Não tinha um referencial. Não tinha um sentido de vida. Se tivesse, não cairia nessa. Quantas pessoas ao longo da história, com muito boas intenções, já foram exploradas e manipuladas por ideias e ideologias que elas não sabiam nem quem estava conduzindo, nem a quem servia. Mas com certeza não era a humanidade. Tá? Então é um momento premente de identidade, de construção de identidade, para termos discernimento, para termos valores. Professora, diante de tanta oportunidade de ouvir, tudo bem fazer mais uma pergunta para a À senhora? vontade, eu estou com Tá, tempo joia. livre. Podem estender quanto vocês quiserem. Essa noite Nossa. é de vocês. Ainda bem, funcionou tudo bem na conexão no Instagram, porque eu sou bem novata em mexer com o Instagram sozinha, né? Vocês são a minha primeira experiência, não tem ninguém aqui para me apoiar se der alguma coisa errada. Então, deu certo, meu tempo é de vocês, fiquem à vontade. Professora, antes de iniciarmos a nossa live, eu me dirigi ao jardim e tem uma lua maravilhosa hoje, Eu uma vi, lua cheia. maravilhosa, linda. E eu pressenti já um momento muito especial que hoje eu estou muito tocado. Eu não costumo ficar tão tocado como eu estou me sentindo. E aquilo para mim já estava sendo anunciado como uma oportunidade de ser orientado, de receber sabedoria. E é uma sede que eu tenho desde menino. E hoje, eu sei que nós já passamos, enquanto humanidade, por vários momentos sombrios, duros, difíceis. A humanidade está constantemente seu desafio perante a própria ignorância. E a senhora, como uma grande leitora das grandes mestras, dos grandes mestres, dos anciões e as anciãs da filosofia, eu tenho muita vontade de ouvir da senhora citações e a senhora aprofundar a respeito dessas citações que nos tragam um frescor para a alma, que nos oriente no caminho da luz, da lucidez, da sabedoria, porque são verdades, né, que não são moda, que não são temporais, elas são atemporais, e aquilo que há 5.000 anos foi dito, hoje é como água para a gente beber. Então, eu gostaria muito que a senhora pudesse trazer algumas citações e ampliá-la para a nossa compreensão, facilitando a nossa cognição para a gente poder receber esses ensinamentos. Certo. Bom, uma coisa que eu acho muito interessante e que sempre usei, quer dizer, sempre usei, durante esses 31 anos que estou em Nova Acrópole, tenho usado bastante, uma frase de Helena Blavatsky que ela diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Isso para mim é muito interessante. Todos os dias você dormir o sono dos justos, sabendo que você fez o seu melhor. Foi o limite das suas possibilidades como ser humano.
Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, nós às vezes achamos, eu estou num cenário tão pequeno, trancado num apartamento pequeno, não posso fazer nada. A vida é um cenário pequeno, limitado, e dentro dele dá para a gente fazer muita coisa. Nós temos que aprender a trabalhar com limites. E dentro dos limites que a vida nos deu, dar o nosso melhor, dar o nosso recado. A média de vida de um ser humano no Brasil hoje é de 78 anos. A vida é limitada. E dentro desse limite, a gente tem que se esforçar para dar o nosso melhor. O tempo todo a vida tem limites. Agora o limite é o seu apartamento. Olha, você já explorou bem esses limites? Dá para você perfeitamente ligar para um supermercado, pedir que entregue uma cesta básica numa instituição séria, esteja fazendo a distribuição disso. Dá para você ligar para aqueles amigos, aqueles parentes, aquelas pessoas que você sabe que estão mais ansiosas, necessitando de uma palavra de carinho. Dá para você mesmo lançar palavras de carinho através das redes sociais, não difundir discurso de ódio, porque esse é o pior momento do mundo. Discurso de ódio no momento onde a união é uma questão de vida ou de morte é veneno. Não passar isso adiante, não ser um fator de espalhar mais divisão, mais seccionamento num momento como esse. Enfim, explorar ao máximo as suas possibilidades. Isso te dá um presente maravilhoso, que é o sono dos justos. Dormir em paz com céus e terra, sabendo que o teu dia foi um dia digno de um ser humano. Como diz a tradição bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei, que também é um grande ensinamento da própria Helena Blavatsky. Ela diz, honrai as verdades com a prática. Um momento histórico como esse, você vê, e quanto mais ele se agrava, você vê melhor quem são as pessoas que de fato detêm algum conhecimento. Essa frase dela, que é tão bonita e é parecida com uma frase de Sócrates, que ele dizia uma coisa muito parecida, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Shankaracharya, o grande doutor da Vedanta, ele tem uma frase que eu acho até engraçada. Ele diz, o medicamento não surte o efeito você só pronunciando o seu nome. Aqui ingeri-lo. Vocês imaginaram? Você ficar com dor de cabeça, fica lá, ácido acetil salicílico, e não tomar o remédio? Ou seja, essas três frases, elas trabalham com a mesma ideia. Na hora que a vida te coloca diante de situações que demandam resposta, é que você vê quem sabe e quem não sabe, quem conhece e quem não conhece. Ou seja, nessa hora você vê quem assimilou conhecimento, quem integrou e quem é capaz de responder à vida a partir dele. Ou seja, mostra para nós que os nossos critérios de uma pessoa que detém conhecimento porque é extenso e não porque é intenso, é uma loucura. Na sociedade, quando entra numa situação um pouco caótica, vale quem tem iniciativa, vale quem tem autocontrole, vale quem tem empatia, compaixão, fraternidade, isso que vale. Ou seja, o conhecimento que se transformou, foi integrado, se transformou numa capacidade de resposta à vida. Portanto, essas frases também são muito boas para esse momento, para a gente rever o nosso mecanismo de educação, de mérito, o que é uma pessoa bem informada. O que você espera? Imagine, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, uma pessoa que está fazendo um tratado sobre o medo, e já leu tudo, escreveu tudo sobre isso. Quando entra um rato em sala de aula, ela é a primeira que sobe em cima da mesa. Ou seja, o que é entender do medo? O que é ter algum controle sobre o medo? É simplesmente uma questão de extensão? É extenso ou é intenso o conhecimento? Então, essas frases também ajudam a gente a questionar a maneira como a gente está considerando o processo educativo na nossa vida, na vida da sociedade. Pelas respostas que as pessoas estão dando às circunstâncias, você sabe quem conhece e quem não conhece. Quem é só extenso e quem é intenso. O que mais a gente poderia pegar de frase? Bom, existe uma máxima dentro do estoicismo que depois o Nietzsche retomou, que é o amor fati, que vem de amor fato, né? Amor ao fado, amor à vida como ela é. Tem muito a ver com aquela confiança que nós falamos. Você imagina o que é você ver os fatos acontecendo? Uma coisa é você confiar na natureza, aceitá-los. Outra coisa é você concluir que se a vida estivesse na sua mão, seria muito pior, a natureza é muito mais inteligente que você.
e amar a vida do jeito que ela é, apesar do gosto amargo, apesar das agruras, e saber que de alguma forma que nós não entendemos nesse momento, isso nos poupa de dores maiores no futuro. Se eu aceito a proposta da vida e cresço junto com ela. Um dia desses eu contava numa palestra minha também, um fato que aconteceu aqui em casa, sei lá, tem um mês. Eu cheguei na garagem e a minha cadelinha estava brincando com um cabo de vassoura. Aí eu ralhei com ela, tomei o cabo de vassoura e pendurei no lugar das vassouras na parede. Quando eu me virei para ela, ela estava com a orelhinha em pé e a cabecinha viradinha assim de lado, e o olhar era puro questionamento, sabe? Como se ela dissesse, esses seres humanos são loucos, que diferença faz esse negócio aqui no chão ou lá na parede? Aí eu parei e fiquei refletindo sobre aquilo. Bom, se eu pudesse falar uma linguagem que ela entendesse, ainda assim eu não conseguiria explicar isso. Porque eu precisaria de conceitos muito elaborados, que ainda não está no momento dela entender. Conceitos como ética, estética, justiça, ordem, harmonia, ela não tem ainda a experiência necessária para entender conceitos dessa complexidade. Portanto, a única chance que ela tem é perceber o meu amor por ela, me amar de volta e confiar que, se ela confiar em mim, caminhar, em algum momento pode ser que ela venha entender. Eu pensei, bom, será que Deus não pensa a mesma coisa de nós, não? Ainda que a gente pudesse ter uma entrevista direta com ele, Instagram nesse momento com Deus. Faltaria muita coisa, muita terra para a gente caminhar, para entender os propósitos da ordem do universo, da lei da necessidade, da lei do Dharma e do Karma, segundo a Índia. Faltaria muita coisa. Nesse momento, a gente teria que ter essa sensibilidade de sermos amados, amar de volta e caminhar, confiando que num determinado momento vamos ver. E é mais ou menos isso que o amor fati propõe. Você tem uma confiança profunda, não por uma fé cega, reitero, mas por uma reflexão que você faz a partir da sua observação. Essa reflexão profunda acerca da visão da vida que você tem vai construindo convicções bem fundamentadas, não imutáveis, mas bem fundamentadas em fatos da tua vida. E essas convicções construídas por você são um chão firme sobre o qual você pode se colocar de pé. Você já não se sente mais tão inseguro, flutuando. Então, a filosofia está recheada de conselhos interessantes a respeito de todos os momentos da nossa vida. Se você sabe encontrar essas ideias, que é uma outra coisa que eu lamento muito. No nosso momento histórico, nós estamos tão dispersos e, às vezes, tão superficiais que não sabemos encontrar uma ideia. Vocês percebem isso? Eu já tive a oportunidade de ler textos longos e até livros contemporâneos que você vai da primeira à última página e não encontra uma ideia. Você sabe o que é isso? É simplesmente um apanhado de ideias da moda, recheado de citações, uma gracinha aqui e ali, e revira tudo aquilo e termina o livro. E às vezes são muito elogiados. Tem uma única ideia. O ser humano às vezes perdeu a capacidade de encontrar ideias. Ideias são coisas luminosas, que lançam luz sobre um setor da nossa vida, nos ajudam a caminhar. E é incrível como, quando eu dou curso de técnica de estudo, que é um curso que eu gosto muito de dar, a maior dificuldade das pessoas é fazer uma síntese. Porque eu digo, pega as ideias principais, eles não sabem, não conseguem identificar ideias. Vocês conseguem perceber uma coisa dessas? No dia desse eu estava lendo um trecho de Blavatsky, é coincidência que eu estou falando muito dela hoje, mas eu li um trecho dela, que ela dizia que o homem do nosso tempo que pensa ser justo, na verdade ele está atropelando o karma. Porque o karma sabe muito bem a lei de ação e reação, o que é uma justiça restauradora, reconstrutora e não punitiva. O homem, no nosso momento histórico, quando quer justiça, quando pede por justiça, ele quer vingança. Isso não é justiça. Bom, esse negócio revolucionou a minha cabeça por um dia inteiro, porque é uma ideia. Vocês percebem que isso é uma ideia e que ela reverbera para todos os lados? Isso significa que o que a gente chama de justiça humana não é isso. A gente está usando um conceito errado. Hoje existe dentro de um direito um campo que se chama justiça restaurativa, que por sinal eu acho muito bonito.
Eu parei para pensar e falei, gente, toda a justiça deveria ser restaurativa. A gente teria que pegar uma farmácia de manipulação, dessas que fabricam remédios, e mandar eles fabricarem uma justiça humana legítima, porque isso que a gente tem não é isso. Isso é uma forma de vingança. Justiça humana trabalharia com bastante humildade, bastante confiança na natureza, bastante pureza, para que as leis da natureza pudessem fluir por você sem inclinações, por paixões, por instintos, por preferências. Precisaria aí uma boa dose de empatia, onde você deixa os teus pontos de vista e entra no mundo do outro para ver pelos olhos dele. Uma boa dose de humildade para não se considerar dono da verdade, de compaixão. Junta tudo isso, manda para uma farmácia de manipulação para construir um conceito novo de justiça humana. Isso que a gente tem não é. Precisa jogar esse negócio fora, que está causando muito dano. Isso aí é vingança. Santo Agostinho, nas suas confissões, ele dizia que a vingança é uma forma de ateísmo inconsciente. A gente acha que se a gente não for lá e não bater em fulano, ele vai ficar impune. E consideramos a justiça como alguém que vai e bate por nós. A fulano tem que apanhar e não ser restaurado. Você percebe o tanto que esse negócio revolucionário é uma ideia. Ela reverbera como se fosse um fogo de artifício que explode em todas as direções e te dá 1000 conclusões. Uma ideia. Nós não sabemos mais achar ideias, nem amamos ideias, e nos deixamos enrolar por pessoas que não têm ideia nenhuma. E não sabemos identificar isso. Vocês percebem? O filósofo é um entusiasmado, um amante de ideias. Às vezes eu fico tão impressionada, você me falou das máximas Pital-Tep, agora eu estou fazendo uma leitura muito boa também, convido vocês a conhecerem lá no Acrópole Play, que é o Corpus Hermético. Gente, eu fico em estado de choque com o livro daquele. O cidadão chega ao desperdício, ao esbanjamento de ter 3 ideias numa página. Ele me bota em estado de choque. Você lê páginas e páginas e páginas de livros atuais, contemporâneos, não encontra uma ideia. Horas e horas e horas de pessoas falando, não tem uma ideia. Mas que pobreza, que escassez. E o pior de tudo, a gente não sabe reconhecer. Não tem amor às ideias, não sabe como elas são luminosas, como a gente necessita delas. Não sabe encontrar mais ideias. Você sabe o que eu estou fazendo em relação ao corpus hermético? Uma vez por semana, 4 páginas, não é 4 folhas, 4 páginas. Eu fico 1 hora para falar dessas 4 páginas. E às vezes tem dificuldade, porque, olha, Hermes Trismegistus não economiza. Ele te bombardeia de ideias. É uma coisa louca. A gente ocidental fica assim meio paralisado. Como é que eu vou digerir tudo isso? Eu consigo fazer 4 páginas por semana. A gente perdeu a capacidade de reconhecer ideias. Ideias são luminosas, ideias apontam na direção do ideal humano. Tem um escritor, Steven Pressfield, que eu gosto bastante dele, que ele diz o seguinte, que é como se as ideias nos empurrassem 1 milímetro no nosso longo caminho de volta a Deus. Que é assim mesmo. Elas são faróis. Aí a gente não sabe mais reconhecer isso. Imagina que escassez terrível. Por isso que o primeiro sintoma da verdadeira filosofia é uma fome, uma sede muito grande de sentido, de ideias, de luz. A fome desesperadora de sentido. Sabe aquilo de abrir o olho de manhã? Eu era assim quando adolescente. Foi isso que me levou à filosofia. Uma boa razão para sair da cama hoje, que não seja só sobreviver por mais um dia. Pelo amor de Deus, dei uma boa ideia, meu reino, por uma boa razão. Eu às vezes ficava ali procurando de tudo que eu conhecia até aquele momento. Sabe onde é que eu fui achar pela primeira vez boas razões para sair da cama? Primeiro em Machado de Assis, depois em Calil Gibran, que são ricos de ideias. São considerados literatura, né? São 2 filósofos fantásticos. Se não tiver um pouco de luz, não tem como eu continuar caminhando. Para quê? Para repetir esse ciclo vicioso de sobreviver, sobreviver, sobreviver para chegar aonde? Fome e sede de ideias. A gente tem que aprender isso. Fome. Desculpem, falei demais, né?
Eu poderia ficar ouvindo aqui por horas, porque também sou sua aluna, e aquele desafio naquela palestra sobre Da Vinci, de alguém que te apresente os novos Beethovens e as novas personalidades pensantes, eu falo que eu fico muito excited, né? Essa palavra, eu fico assim, com os olhos brilhando também. Principalmente porque, professora, por mais que tenhamos uma realidade muito desafiadora, pessoas como a senhora, como profissionais, como professores de Nova Acrópole, estão dando voz para esses ensinamentos tão antigos, que se fazem tão atuais na vida que nós vivemos hoje. Estamos encerrando a nossa live e eu só posso assim agradecer e pedir que a senhora tenha muita saúde para ter muitos anos, para continuar compartilhando os teus ensinamentos, e a didática com a qual a senhora traz é o que de fato traz essa certeza que as pessoas podem transformar a vida delas. Não é apenas uma live, não é apenas uma palestra ou uma aula, é uma transformação na vida de tantos quanto foi na minha. Nós nos encontramos por Blavatsky, foi assim que eu cheguei na senhora, e eu espero verdadeiramente que a sua vida seja de luz para continuar iluminando muitas pessoas como a mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a vocês pelo convite, agradeço a todos que nos ouvem. Convido para que conheçam Nova Acrópole, www.acropole.org.br. Conheçam nosso trabalho no YouTube, conheçam também o nosso canal de streaming, que é o Acrópole Play. E, por fim, só uma frasezinha de Cícero, que eu sempre gosto de encerrar com ela. Ele dizia que o mau orador é aquele que todo mundo sai pensando nele. Oh, que cara bom, viu como ele é intelectual. O bom orador é aquele que todo mundo sai pensando em si mesmo. Portanto, eu espero que vocês colaborem para a minha campanha de boa oradora. Saiam todos pensando em si próprios. Que isso faça alguma diferença, que isso reverbere, né? Que faça alguma diferença. Muito obrigada. Eu praticamente sem palavras, eu lembrei de um trecho que diz assim, que os ensinamentos do grande mestre têm mais doçura do que o mel. Então, quando a gente recebe uma orientação e um ensinamento com tamanha sensibilidade e vivência, porque a sensibilidade que a gente sente na senhora vem da experiência da vida que a senhora pratica, ele chega em nós como alimento da alma. E eu tenho certeza que todos nós deitaremos na cama hoje com uma reflexão profunda a respeito do nosso praticado, da nossa vida, e acordaremos com mais sentido de levantarmos da cama e seguirmos um caminho em direção às virtudes da prática do amor ao próximo, do amor próprio e do amor à criação acima de todas as coisas, confiando na nossa vida, confiando no significado da nossa existência. E tateando aos poucos, cada dia, descobrindo o propósito. E eu só posso também desejar uma saúde, tempo, para a senhora continuar debruçada, estudando, mergulhando e entregando para nós os ensinamentos. Gratidão e que a senhora receba em dobro a alegria que a senhora está nos proporcionando. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. todos.